Estamos de volta no canal e é Halloween. E por isso que eu tô fazendo essa palhaçada aqui. Isso aqui é uma touquinha do Michael Myers, né? Halloween total. E eu voltei porque passou 2 anos de Nova York e tem 1 ano que eu não posto vídeo nenhum e eu tenho muita coisa pra falar. Bom, vamos lá, eu tenho muita coisa pra falar, muita coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Muita gente me pergunta várias coisas, principalmente em relação a como tá o clima aqui em Nova York. Não o clima, não o clima de temperatura nem nada desse tipo, mas o clima em relação a toda essa coisa anti-imigração que tem rolado aqui nos Estados Unidos e como que isso me afeta diretamente aí, estando aqui morando na cidade de Nova York, que é conhecida por ser uma cidade santuário, é uma cidade que fica num blue state, né, dos Estados Unidos, que tem uma mentalidade mais progressista, mais cosmopolita. É uma cidade muito diversa, muito progressista e que, né, a galera que mora aqui preza muito pela questão da diversidade. Eu vou tirar essa palhaçada aqui, não precisa de tudo isso, né? Vamos voltar para o modo normal aí pra gente falar dessas coisas. Bom, Nova York é de fato uma cidade muito progressista, é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos, assim, de um modo geral, né? Nova York tem uma aura diferente. Tudo aqui tem uma pegada cosmopolita mesmo, assim, de muita diversidade na questão de imigração. Então, começando por aí, já dá pra sentir que tem uma diferença, né? Já dá pra vocês entenderem que não é que talvez eu não sinta toda aquela pressão que de repente vocês estão vendo muito aí na mídia no Brasil, ou que de repente vocês estão vendo muito a galera falar no YouTube, mas isso não significa que algo muito sério não esteja acontecendo, né? De que realmente a questão da imigração tem sido um problema desde do governo Trump. Óbvio que eu tenho que tomar cuidado com tudo que eu falo, porque afinal de contas eu sou um imigrante. No meu caso, né, eu e a Carol, a gente está aqui legalmente, então a gente tem a permissão de trabalho, a gente tem uma residência temporária aqui, legalizada pelo Estado americano, pela USCIS, melhor dizendo, né, que é a entidade que cuida da imigração. E o ICE, que é a polícia da imigração, né, que é um braço da USCIS, né, mas federalizado ali, as forças armadas aí que vão atrás da galera, dos imigrantes, tem feito muita coisa bizarra em outras cidades, né? Aqui em Nova York, felizmente, não teve muita coisa. Teve uma coisa ou outra. Se vocês tiverem acompanhado bastante as notícias, vocês veem que o ICE também agiu aqui em Nova York, obviamente contra os imigrantes ilegais. E quando eu falo os ilegais, normalmente, galera, tipo assim, em via de regra, eles estão atrás de uma galera que já tem pelo menos uma ordem de deportação, tá ligado? Agora, quem está em situação ilegal também tem o risco de ser detido e ser deportado. Quem está em situação legal, que é o meu caso, o nosso caso aqui, ainda assim tem o risco de, por algum motivo, né, rolar algum tipo de detenção, alguma coisa. Por quê? Porque cada um tem uma história individual aqui nos Estados Unidos, né? Cada um tem uma forma de seguir os caminhos, né, dos vistos e tudo, né? Por exemplo, tem muita gente que entra aqui com visto de turista ou com visto de estudante, que não tem a permissão inicial para trabalhar e acaba mudando ali, fazendo um ajuste de status, né? Ou seja, a pessoa entrou como turista, mas depois mudou o status e conseguiu uma permissão de trabalho e tudo. Isso tem problema? Em via de regra, não é um problema, tá tudo certo, mas isso pode gerar alguma dor de cabeça, pode gerar algum questionamento a mais, e até você explicar, você pode ser detido, né? Eu tô falando de coisas que podem acontecer, mas que não é muito comum, não é muito normal. Então, assim, para deixar claro, esse é o estado atual das coisas. Agora, como isso tem me impactado no meu dia a dia, de fato, a gente indo trabalhar e fazendo as nossas coisas, praticamente zero. Praticamente zero. A gente
E a gente nem toma nenhum tipo de ação diferente, sabe? Ah, vamos tomar cuidado, não vamos em tal show, não vamos em tal jogo, porque pode ser que tenha o Ice lá. Não, a gente não faz isso, sabe? A gente vive a nossa vida aqui normal. Se fosse pra gente ficar se escondendo ou qualquer coisa nesse sentido, a gente já teria ido embora. Mas, como eu disse, isso não elimina o fato. Eu não tô dizendo que tá tudo bem, eu não tô dizendo que, tá ligado? Que tá. Que as coisas estão normais. Elas não estão. Mas, enfim, a gente vai seguindo a nossa vida, os nossos planos, né? Afinal, a gente veio pra cá, tem muita coisa pra gente fazer, a gente conquistou já muita coisa aqui, né? Como vocês podem ver, a gente tá num apartamento aí que, nossa, cara, foi muito difícil conseguir, cara, esse lugar que a gente tá morando, sabe? A gente mora aqui num estúdio que fica no Upper West Side, né, em Manhattan. Inclusive, cara, tipo assim, a gente chegou a conquistar uma coisa que era um sonho, assim, que a gente nem imaginava que pudesse ser alcançável, assim, quando a gente, né, tinha esse sonho de vir morar aqui em Nova York. Eu vou falar um pouco sobre a questão do sonho, mas só terminando aqui sobre o apartamento, é um estúdio, né? É bem pequeno, bem apertado. É só eu, a Carol e os nossos 3 gatos que a gente trouxe para cá, né? Nossos gatos que estão com a gente, que a gente adotou no Brasil há 13 anos, né? 2 deles têm 13 anos e o outro tem 10, se eu não me engano, né? Tem que fazer as contas aí direitinho depois, 10 ou 9. Mas a gente adora, cara. Esse lugar aqui pra gente é tipo, finalmente a gente se estabeleceu num lugar onde a gente imagina que a gente consiga ficar durante muitos anos aqui e fazendo o que a gente está fazendo. Eu vou passar pelas questões de emprego, né, onde a gente está trabalhando, cada um e tudo, mostrar até, falar um pouco dos detalhes de onde eu estou trabalhando agora. Já adianto que é na Amazon, não é Flex Driver, não é nada desse tipo. Eu estou trabalhando como funcionário da Amazon, no galpão da Amazon mesmo, chão de fábrica total. E eu tô curtindo bastante, mas eu vou explorar essa parte melhor. Mas só voltar nessa questão do sonho, né, de vir morar em Nova York. Eu já falei algumas vezes, aqui tem vários vídeos aqui no canal, né? Eu tinha parado de postar, mas eu preciso dar uma retomada aqui. Acho que eu nunca falei especificamente sobre a questão do nosso sonho, né? Como é que a gente pensou como a gente teve esse desejo de querer vir morar aqui, como que isso despertou da gente, né? E é importante falar disso agora, porque a gente está na semana onde a gente completa os nossos 20 anos juntos, né? Eu e a Carol. A Carol é minha primeira namorada, a gente está junto desde os 16 anos de idade, né? Eu tinha 16, ela tinha 17, quando a gente começou a namorar lá em 2005. E 8 anos depois a gente decidiu ir morar junto. A gente tinha 20 e pouquinhos anos e a gente alugou uma kitnet lá em Brasília. E a gente começou a nossa vida juntos de fato. Com 10 anos de namoro, em 2015, a gente casou no papel, oficializamos a nossa união e a gente fez uma viagem de lua de mel aqui para Nova York. Foi o nosso primeiro contato com Nova York e a gente se apaixonou, cara, não tem como, né? A gente durante muito tempo ficava revisitando essas fotos. Acho que todo mundo que vem pra cá, não vou dizer todo mundo, tem muita gente que vem pra cá e tem uma impressão ruim da cidade. Afinal, aqui é um caos, né? Aqui é o céu e o inferno ao mesmo tempo, né? Uma cidade maluca mesmo. Mas a maioria das pessoas que vem pra cá se apaixona e fica lá olhando as lembranças, né? Olhando aquelas fotos que foram tiradas na época que veio pra cá. Então a gente fazia a mesma coisa. A gente volta e meia ligava o nosso HD ali na TV e a gente ficava vendo as fotos, né, da nossa viagem de Nova York, a nossa viagem de lua de mel. A gente ficou 20 dias em Nova York em 2015, no outono de 2015, né, em outubro, exatamente nessa época, que é a época mais bonita de Nova York, na minha opinião, né. Nova York tem 4 Nova York diferentes, né, que são definidas pelas estações do ano, que são, como a gente está numa região de clima temperado, essas 4 estações são bem definidas, tanto na questão de clima, né, de qual vai ser a sua sensação térmica ali na rua, quanto no visual, né, a cidade muda completamente. E a parte mais bonita da cidade, para mim, é no outono, é nessa época de outubro, com as coisas de Halloween, né, e tudo. Toda essa pegada a gente sempre gostou bastante. A gente tem uma coisa, né, pessoal, né, uma coisa... Acho que todo mundo tem um pouco disso, né, não dá para dizer, todo brasileiro ele foi seduzido, digamos assim, por esse lifestyle americano, por esse lifestyle de Nova York.
e por mais que tenham problemas, né, e questões sociais que a gente pode abordar, e questões estruturais, questões econômicas que a gente poderia destrinchar aqui e falar bastante sobre todas elas, ainda assim é um lugar que muita gente gostaria de vir. E a gente ama, sempre amou. Então a gente ficava nessa coisa, né? A gente ficava nesse desejo de, pô, vamos voltar lá um dia. Será que um dia a gente vai morar em Nova York? Sabe? Era um desejo mesmo. Isso era uma coisa diferente. E claro, vivendo a nossa vida lá. Eu segui no meu trabalho, minha carreira publicitária que eu tinha no Brasil, que inclusive era muito estressante e foi um dos motivos de eu ter decidido, quando a gente decidiu vir para cá, foi de recomeçar e sair um pouco desse rolê corporativo de agência, né, e tudo. Eu já estava há 10 anos trabalhando com isso, e há mais de 10 anos trabalhando com isso, e tendo vários problemas psicológicos mesmo, sabe? Problemas que eu acho que muita gente, muito publicitário aí vai se identificar, e muita gente que trabalha no ambiente corporativo vai se identificar. Muitas pessoas simplesmente dão uma pausa, vão fazer outra coisa, outras pessoas simplesmente conseguem resolver o seu próprio problema dentro do trabalho, com uma nova abordagem, com um novo jeito de enxergar as coisas, com novos objetivos, né? Cada um tem um jeito de lidar com isso. Mas eu realmente, não só pela questão do trabalho, como por outras questões pessoais da nossa vida em Brasília, a gente decidiu que pra gente fazer um recomeço e de repente tentar um sonho, né, que foi uma coisa sempre muito distante pra gente, fosse algo bacana de se tentar, fosse algo que a gente pudesse investir e, sabe, se jogar e fazer com tudo, né, de corpo e alma. E aí em 2018, ainda trabalhando em agência, eu voltei aqui para Nova York a trabalho. Numa agência que eu trabalhava, a gente atendia a conta da Apex Brasil, que, para quem não sabe, é uma instituição do governo, né, do Estado brasileiro, que é feita para promover as exportações do Brasil, né, as marcas brasileiras mundo afora, né, promover essas inter-relações aí entre os países na questão comercial. Então, a Apex ela representa várias marcas do Brasil, seja uma marca de cachaça, uma marca de enfim, do que for. A Embraer, tá ligado? Que é uma empresa de aviões que, no caso, já é muito consolidada, nem precisa tanto da ajuda da Apex para resolver as coisas, mas muito mais assim para questões de produtores, né, de marcas que precisam ser vistas pelo resto do mundo para serem exportadas ali pelo Brasil. A Apex faz esse trabalho. Então eu trabalhava numa agência que atendia a Apex e que criou, né, como parte de uma ativação promocional, uma participação da Apex para promover essas exportações, que é o que a Apex mais faz pelo mundo inteiro, né? Todos os trabalhos com a Apex, em sua grande maioria, 90%, eram trabalhos feitos em várias cidades do mundo, né? Porque, afinal, é o objetivo da empresa, promover as exportações brasileiras. Então, em um desses eventos em que a Apex teve que criar um stand, né, uma presença ali para representar as marcas brasileiras, foi aqui em Nova York, no Fancy Food, chama Summer Fancy Food, que é um festival é uma feira de cozinha, né, de alimentos e tudo, para promover alimentos de todas as partes do mundo. E a Apex Brasil estava lá para promover os produtos do ramo alimentício brasileiro, né, e fazer aquela coisa bem business to business, né, bem empresarial, assim, de vender o produto brasileiro e convencer os empresários daqui a comprarem em pequena, média ou larga escala para vender aqui nos Estados Unidos. Foi uma experiência muito legal. Eu participei desse evento. Eu era a única pessoa da agência, né, porque sempre tem uma questão de limitação de verba também, né, e tudo. Então, nessa época, a única pessoa da agência que foi mandada para esse evento fui eu. Normalmente, nos outros eventos, eles mandam várias pessoas, pelo menos uma pessoa de produção, uma pessoa de atendimento, né? Raramente uma pessoa de criação, e eu era da criação. Dessa vez eles me mandaram, mas isso significava que eu teria que fazer todas essas coisas, né? Então eu fui produção, eu fui atendimento, eu fui criação, eu fui tudo lá, eu tinha que resolver todos os problemas, mas foi muito legal, foi uma experiência muito foda. Eu aproveitei a estadia, quando eu tava aqui, em 2018, gravei vídeo com Motorama, né? Gravei aquele vídeo clássico que eu reassisto até hoje, que foi com o Vess do Cat New York City Vlog, né?
visitando garagem de moto, aquela coisa toda. É um vídeo que, assim, também toda vez que eu via, né, quando eu tinha voltado pro Brasil, eu ficava naquela coisa, porra, será que um dia eu vou para Nova York? Será que um dia a gente vai morar lá? Enfim, quando os astros se alinharam no pior dos sentidos, né, porque se os astros se alinharam de forma que a gente decidiu se mudar de país. Não, vamos lá, acho que eu tô colocando de uma maneira que não é tão. Que foi muito negativa, mas não é tanto assim, né? Mas é porque realmente juntou muito problema, muita coisa, em que a gente ficou numa situação em que recomeçar e arriscar bastante fosse viável. Porque quando você chega num momento assim que você sente que você não tem muito a perder, sabe? Que arriscar vira uma coisa positiva, né? Você não precisa abrir mão de muita coisa. Na verdade, você está buscando ganhar outras coisas que você não está tendo, que você, né, você quer se livrar de alguma coisa que não está funcionando. Nesse momento, arriscar é muito bom. Nesse momento, arriscar se torna uma coisa bem viável. E foi o que aconteceu com a gente ali em 2023, quando a gente veio para cá. A gente largou tudo e viemos para tentar uma vida nova do zero. E aqui estamos. As coisas estão funcionando. As coisas estão dando certo. Agora, é claro que não se trata só da questão do American Dream, né? Eu acho até meio cafona, meio tosco isso, né? Tipo, porque tem muita gente que vai nessa pegada de American Dream que acaba pensando no Brasil como uma coisa assim, que você tem que fugir do país, tá ligado? Que o país que não presta, que a única saída do Brasil é o aeroporto, tá ligado? Tem muita gente que fala isso. Eu entendo por que as pessoas falam isso, mas eu particularmente não gosto, não é por aí. Eu nunca pensei dessa forma. Eu não acho que o Brasil é o pior lugar do mundo. Pelo contrário, eu acho que em muitos aspectos o Brasil é muito melhor do que aqui. Posso abordar cada um desses aspectos, né? Porque a qualidade de vida não é só poder de compra, não é acesso a bens de consumo barato, tá ligado? Não é você comprar o último iPhone muito barato, não é você comprar, né, tudo que a gente conseguiu comprar aqui, que tá aqui na nossa casinha e tudo, que foi muito suado, inclusive, apesar de ser muito barato, é muito suado. A gente tem que batalhar muito para conseguir conquistar as coisas aqui, sabe? Como em qualquer lugar do mundo. Mas, de fato, assim, com uma semana de trabalho, você vai lá e compra o último iPhone, tá ligado? Então, muito brasileiro fica deslumbrado nessa questão de poder de compra, né? Quando isso não é tudo, tá ligado? Tem outras questões, outros aspectos que vão ditar a qualidade de vida. O seu próprio os seus próprios costumes, na sua própria cultura, assim, de toda a sua vida, o que você come no almoço, sabe? Isso aí dita a sua qualidade de vida. E aqui a gente tem que se adaptar, né, em questão de comida, né? Esse é um dos exemplos, assim. Outra questão, muita gente fala sobre quando se muda do Brasil para cá, usa a justificativa da segurança pública, né? Que o Brasil, ele de fato tem um problema grave de segurança pública, né? De criminalidade, de assalto, etc. E tem muita gente que vem para cá nessa coisa de recomeçar num lugar onde tem menos chance de ser assaltado, de conquistar as coisas e não ser assaltado. E isso é fato, né, galera? Isso acontece mesmo. Então, não podemos fechar os olhos que isso é um problema que existe no Brasil. Agora, é claro, aqui existem outros problemas em relação à segurança pública. Por exemplo, Nova York especificamente. Você não vai ter muito assalto ali, a mão armada, essas coisas. Até acontece, né? Não estou dizendo que não acontece. Mas é numa escala muito menor do que acontece nas cidades mais populosas do Brasil. E assim, é raro, cara, é raro. Eu nem lembro a última vez que eu vi alguma coisa desse tipo acontecer. Agora, acontecem outros tipos de crimes violentos que tem a ver com violência de gangue, tá ligado? Ou que tem a ver com violência de pessoa que tá em situação de rua, que tá ali entregue às drogas, né? E que já tá numa situação psicológica quase que irreversível, assim, sabe? Tem muitas dessas pessoas aqui, tem um problema de saúde pública muito grande nos Estados Unidos, com moradores de rua e tudo. E em Nova York é uma das cidades que você consegue perceber isso de uma maneira muito clara. Qualquer cidade grande dos Estados Unidos você vai conseguir perceber isso de maneira clara. Los Angeles, Chicago, Filadélfia, Nova York,
você vai ver esse tipo de coisa. Agora, Nova York, eu acho que você acaba vendo um pouco mais. Claro, vai ter uma galera que vai atribuir isso ao governo mais progressista do estado de Nova York, que sempre foi um blue state e tudo. A galera vai falar um monte de besteira, vai misturar um monte de coisa quando não tem nenhuma relação direta com isso, quando na verdade tem todo um contexto histórico de como o país, de como aquele estado se desenvolveu, o país inteiro se desenvolveu, né? Como que lidou com a questão de saúde pública dos seus habitantes, né? E tudo. A lógica dos Estados Unidos, e isso é uma das coisas que também influencia na questão da qualidade de vida, a lógica aqui dos Estados Unidos é uma lógica muito de competitividade, é uma lógica muito individualista. E isso acarreta nesses problemas sociais e de saúde pública que a gente vê aqui. Né? O fato de, por exemplo, não ter um sistema de saúde do Estado. Os Estados Unidos tem zero sistema de saúde do Estado. Toda a saúde nos Estados Unidos é privada. Muita gente sabe disso. Quase todo mundo sabe disso. Então é impossível você viver aqui sem você ter um plano de saúde, por exemplo. E até para você usar o seu plano de saúde, às vezes pode ser uma luta, pode ser uma batalhazinha, uma microbatalha judicial ali para você ir atrás da cobertura do seu plano, né? Então essas coisas acontecem aqui. Não é à toa que o CEO de uma das grandes de um dos grandes planos de saúde aqui dos Estados Unidos foi passado, né, mano? Da United Health. Aconteceu há um tempo atrás aí, eu acho que todo mundo acompanhou. O maluco que passou ele se chama Luigi Mangione. E é um assunto controverso, polêmico, espinhoso, não é muito legal de falar, até quando você é um imigrante, tudo, você pode, né, entrar em searas aí que não são muito recomendáveis. Mas assim, só para falar e concluir essa parte, você vê que muitos americanos, cara, é uma loucura, velho, apoiou o que aconteceu ali, tá ligado? Tipo, ficou do lado do Luigi, porque, né, ele tirou do planeta, vamos usar esse termo, ele tirou do planeta o CEO de uma das maiores empresas do ramo de seguro de saúde aqui nos Estados Unidos, que é um dos grandes problemas que a população aqui reclama pra caramba, tá ligado? Então, assim, o povo americano, no geral, assim, tá já bem cansado dessa história aí da saúde, do sistema de saúde daqui, né? Agora, até nesse assunto, eu lembrei de uma outra coisa, que muita gente diz assim, se acontece alguma coisa com você nos Estados Unidos, você não vai ser atendido, você vai morrer, você vai ficar na rua, porque você não tem grana para pagar o hospital. Se você for atropelado, você vai pro hospital e eles não vão te atender se você não tiver grana, tá ligado? Não é assim que funciona, tá, galera? A gente precisa ser justo também e explicar um pouco de como é que funciona as coisas aqui com honestidade, né? Eu sei que todo mundo quer defender a questão do sistema de saúde público, né? O SUS do Brasil e tudo, que tem seus problemas também, mas é essencial que exista e que seja melhorado. Então, às vezes a gente fica instigado a querer olhar só os defeitos e apontar de maneiras, às vezes, desonestas, né, do que acontece aqui nos Estados Unidos. Mas, assim, se você sofre um acidente, se você sofre um infarto, se você sofre qualquer coisa e vai para a emergência aqui, você vai ser atendido. Não existe essa de você não ser atendido. Você vai ser atendido, eles vão te tratar, vão fazer tudo o que for preciso, você vai sair do hospital com uma conta gigantesca para pagar. Você vai sair de lá com uma conta de 15, 30 mil dólares por ter sido atendido na emergência. Se você tá aqui a turismo e tem um seguro viagem, que você paga tipo 300, 400 conto no Brasil, 300, 400 reais no Brasil para vir, né, a turismo, você tá coberto desse tipo de coisa. Então o seu seguro viagem vai cobrir caso você sofra algum acidente, alguma coisa aqui que vai ter essa conta pesadíssima, super alta. O seguro vai cobrir. E as pessoas que moram aqui, o plano vai cobrir essas despesas. Pode ter disputas? Pode ter disputas. Pode ter coisinha que está escrito ali no plano que não cobre, pode acontecer. E no caso da pessoa não ter grana para pagar, o que acontece? Tem várias formas de resolver isso aqui. Eu conheci uma pessoa que
precisou ir pra emergência, levou um tombo aqui, quebrou a perna, um troço assim. E ela foi atendida, se recuperou, a conta ficou lá caríssima, coisa de 10 a 15 mil dólares, eu não sei o valor. E ela realmente não tinha renda, não tinha grana para pagar aquilo. E é fácil comprovar essas coisas, né? Pela questão do imposto que você paga aqui, ou enfim, se você veio e tá. Independente da forma que você tá aqui, você tem isso declarado de alguma forma, sabe? E aí, nesse caso, tem, assim, empresários aqui que acabam pagando a conta de pessoas no hospital numa atitude meio filantrópica, entre aspas, não é bem assim porque eles ganham coisas em troca. Por exemplo, eles são acabam recebendo injeções de imposto, né, para as empresas deles, coisas desse tipo, assim. Então o cara faz lá, ele paga para você a conta. Eu não sei direito como é que funciona esse rolê, tá, galera? Os detalhes disso, mas ele paga e aí ele recebe uma isenção de imposto ali do Estado. Outras formas de acontecer, de fazer acontecer. Se você não tem grana, aquela conta tá lá gigantesca, você vai ter uma dívida pro resto da sua vida que você vai dividir em milhões de vezes e vai pagar, tá ligado? É uma bosta, mas eu tô só falando o que acontece. Só pra esclarecer que não é bem assim, que você não vai ser atendido, tá ligado? Você vai ser atendido. Inclusive, isso é uma das coisas que faz a galera ir pra rua e se entregar às drogas aqui. Às vezes é porque o cara quebrou a perna, tá ligado? O cara quebrou a perna e não tinha grana pra pagar o hospital. O cara já tava todo lascado ali na vida dele, cheio de dívida, né? E não é uma pessoa organizada, enfim, tem problemas individuais ali daquela pessoa que levam ela pra aquela situação. E o cara acaba indo pra rua, se entrega às drogas, tá ligado? É uma falta de amparo muito grande aqui nesse sentido. Por que eu estendi bastante nesse assunto, assim, falando desse detalhe específico? Porque aquela questão da qualidade de vida, ela é muito subjetiva, né? Ela envolve vários fatores, ela não envolve só o fato de você comprar um iPhone barato. Agora, no meu caso individual, a gente tá conquistando uma vida muito legal, que pra gente tá funcionando super bem, a gente tá alcançando nossos objetivos, a gente tá, sabe, já desenvolvendo várias coisas, várias habilidades e coisas que a gente nem imaginava que a gente poderia fazer. O inglês ficando cada vez, sabe, mais fluente mesmo. A Carol, por exemplo, ela trabalha na recepção de um hotel e ela usa o inglês dela diariamente, bastante, assim, atendendo turistas de todos os lugares do mundo, americanos e tudo. Então, assim, é uma parada muito legal, tá ligado? Muito é valioso pra caramba isso, sabe? Se a gente tiver que voltar pro Brasil, ou se a gente decidir voltar pro Brasil em algum momento, a gente vai voltar com uma bagagem, uma experiência sinistra, tá ligado? Vai ser um negócio muito legal. Agora, o que a gente quer, de fato, é viver aqui. E é por isso que a gente trabalha pra caramba, paga advogado, paga processo imigratório, passa por todo o perrengue que a gente tem que passar aqui, porque é um objetivo nosso mesmo de vida, né? As coisas têm dado certo, têm melhorado pra gente, foi um recomeço muito grande. Quem conhece a gente mais de perto, principalmente a Carol, sabe que a diferença é gritante, sabe? O antes e depois aqui é gigantesco. Eu não vou atribuir isso ao país, aos Estados Unidos, mas a toda essa grande mudança que a gente fez na nossa vida. E claro, os Estados Unidos, Nova York especificamente, tem muita importância nisso. Mas é claro que tem outras coisas que a gente fez por onde ali pra gente atingir esse momento que a gente tá agora. E aí que tem mais coisas que eu queria falar aqui, tem coisa pra caramba. Esse vídeo vai ficar gigante, eu vou fazer um monte de corte deles aqui, desses assuntos todos que eu tô falando. Mas todo esse assunto ele esbarra um pouco nessa questão da síndrome do vira-lata também, né, tá ligado? É um nome muito feio, tá ligado? Eu não gosto de chamar ninguém de vira-lata, mas às vezes as pessoas se portam como vira-latas mesmo, sabe? Assim, de achar que tudo aqui é top, tudo, 100% daqui é 100% top e perfeito, e tudo no Brasil é 100% uma bosta e o Brasil é o Bostil, tá ligado? E aí quando vem pra cá fica falando, nossa, mas isso aqui no Brasil, hein, imagina só, não é assim não. Sabe, aquela coisa bem, tipo, tudo que você tá fazendo aqui é comparando com o Brasil de uma forma negativa.
Cara, não precisa fazer isso, tá ligado? Tipo assim, a gente tem vários problemas mesmo no nosso país, mas a gente tem que ter orgulho da gente ser brasileiro, sacou? Você vê todos os imigrantes aqui, cara, principalmente os europeus, óbvio, eles têm muito orgulho da onde eles são, né? Mas os próprios, os nossos irmãos latino-americanos, eles têm mais orgulho de serem da onde são do que o brasileiro normalmente tem, sabe? Eu percebo isso bastante. A gente tem muito esse complexo de vira-lata, sabe? Até quando a gente tá falando inglês, a gente vê um outro brasileiro falando inglês, é óbvio que o brasileiro ele fala com sotaque, a gente não tem que perder o nosso sotaque. O nosso sotaque é a nossa identidade, a nossa impressão digital. É quando a gente fala, as pessoas já percebem que a gente é do Brasil pelo nosso sotaque, cara. E isso é legal pra caramba. O americano, de um modo geral, inclusive, gosta bastante do sotaque brasileiro. É um sotaque que pra eles soa fofinho, tá ligado? Você vai falar hot dog, você não fala hot dog, você fala hot dog, Facebook, tá ligado? Isso é coisa de brasileiro, o nosso sotaque no exagero máximo. E por mais que a gente melhore bastante o nosso inglês, esse sotaque, essa forma de falar as palavras, ela ainda vai estar ali um pouquinho, sabe? Opa. E aí o brasileiro mais vira-latão, assim, quando ele vê um outro brasileiro falando com sotaque, ou até construindo uma frase, né, que tá gramaticalmente um pouco errada, né, alguma coisa assim, já vai na hora apontar o dedo e corrigir, tá ligado? E falar, sabe, tipo, enfim, cara, aquela coisa assim, de querer falar o inglês perfeito o tempo inteiro, saca? Não precisa, galera, esquece isso, ninguém liga pra isso aqui, tá ligado? Ninguém liga pra isso. O brasileiro, inclusive, eu tinha muito isso, assim, quando as primeiras vezes que eu vim aqui, de chegar em todo lugar que eu vou, a primeira coisa que fala é sorry about my English, tá ligado? Tipo, pedindo desculpa que meu inglês não é o melhor do mundo, assim. Mas, cara, de fato, aqui em Nova York, principalmente, absolutamente ninguém liga pra isso, porque só tem imigrante aqui, tá ligado? Todo mundo é de algum lugar do mundo, sacou? Todo mundo é de algum lugar do mundo. Eu lembro que uma vez, nessa vinda pra cá de 2018, quando eu encontrei o Vest do Ducati New York City Vlog, a gente foi num rolê ali que tava mó galera andando, se encontrando de moto ali na garagem que a gente mostra lá e tudo. E essa galera é galera de toda a parte do mundo. Eu lembro que tava ali na rodinha e tal, ele apresentando a galera, apresentou um brother, apresentou um outro. Aí eu lembro que eu falei assim, ele falou, esse aqui é o Guigo e tal, não sei o que. Desculpa aí pelo meu inglês e tal, não sei o que. Aí o Vez já chegou, cara, para de ficar pedindo desculpa. Ele já me deu esse toque. Eu demorei um tempo pra perceber isso também. Eu tô reproduzindo uma coisa que aconteceu comigo quando eu falo essas coisas, né? E eu acho importante repassar isso pra galera, porque é verdade. Então para de ficar pedindo desculpa pelo seu inglês. Aí eu lembro que teve uma outra pessoa lá que eu fui apresentado, eu falei, eu sou do Brasil. Aí a pessoa olhou pra mim assim e falou, tá, e eu sou da Alemanha, tá ligado? Tipo, o que tem que ser do Brasil, tá ligado? Tipo, pra que você vai se apresentar assim, tipo, de cara, assim, tá ligado? Ninguém perguntou isso agora. Então, acho que o brasileiro, ele tem um pouco dessa coisa, acho que talvez pelo fato da gente não ter muito contato com gringo, assim, tipo, é óbvio, tem turismo, tem gringo pra caramba no Brasil que vai fazer turismo e tudo, mas não é uma coisa muito comum, muito cotidiana, assim, do brasileiro, tá ligado? Como acontece em várias outras cidades do mundo, assim, sabe? Principalmente essas cidades muito turísticas, muito conhecidas. Então talvez a gente tenha um pouco dessa carência, sabe, de conhecer pessoas de outros lugares do mundo e tudo, então a gente às vezes acha que a gente precisa ficar falando da onde a gente é, tá ligado? Pra justificar alguma coisa, sei lá. Enfim, mas realmente aqui isso é zero necessário, sabe? Todo mundo é de algum lugar, todo mundo fala um inglês às vezes um pouco quebrado ou com muito sotaque. E, mano, só vai, cara, vai vivendo a vida aí, sacou? Então eu aprendi isso aqui bastante nesses 2 anos de Nova York. Falar um pouquinho então da questão dos empregos, né, galera? De trampo. Falar de trampo. Bufunfa, dólar. Quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que a gente fez, né, a gente precisava se estabelecer e tudo, a gente já tinha que arrumar algum emprego, alguma coisa, a gente foi trabalhar numa cafeteria, num café chamado Paris Baguette. Isso está registrado, já falei isso nos primeiros vídeos que eu postei aqui. Tem até, mostra lá um pouquinho do rolê, de como é que foi. Foram só 3 meses, né? Porque foi um trabalho muito de orelha mesmo, assim, sabe? Aquela coisa paga por hora, sem benefício nenhum, sem nada. Mas é assim mesmo. Ralação pra caramba. E aí, com 3 meses, eu encontrei o trampo de dog walking.
que é de uma empresa cujo o dono é um brasileiro aqui em Nova York, que está aqui há bastante tempo e construiu um império, né, entre aspas, aqui, porque o cara tem muito cliente, né, ele é bem conhecido aqui em Manhattan, na região do Upper East Side, e ele cresceu, montou essa empresa, tinha 6 dog walkers que trabalhava para ele e mais a loja, né, o pet shop lá que fazia banho e tosa, então tinha as pessoas responsáveis por banho, por tosa, né, e pela recepção, que no caso foi a Carol, né. Eu entrei lá como dog walker, logo em seguida abriu uma vaga na recepção, já puxei a Carol para lá, indiquei ela, deu tudo certo, eles gostaram e a Carol trabalhou 1 ano e meio lá na recepção e eu 1 ano e meio andando com os cachorros. E, cara, foi uma experiência muito massa, tá registrado aí no canal também, tem um episódio aí de 40 minutos que eu mostro como que é um dia de dog walker. Se você não tiver assistido, vá assistir, porque é muito bacana, falo de quanto que ganha, a parada toda aí, sacou? Só que é um trampo muito informalzão também, né? Não um trampo que dá pra você ficar a longuíssimo prazo. Pra galera que vem aqui com aquele objetivo de juntar grana e meter o pé, tá ligado? Fazer um pé de meia é o melhor trampo do mundo, velho. Você vai vir aqui, vai ralar pra caramba, trabalhar 7 dias da semana e vai levantar uma grana muito boa, porque realmente paga bem pra caramba, sacou? E aí você vai atingir seu objetivo. Agora, se seu objetivo é realmente construir uma vida aqui, não dá pra você ficar muito tempo lá, a não ser que você entre nesse ramo pra depois construir o seu próprio negócio aqui de dog walking também e tudo, que é uma opção também, mas é uma opção estressante pra caramba, né, velho? Empreender é estressante, e eu posso falar isso bastante, não é estressante em qualquer lugar do mundo, você sempre tem que lidar com um monte de adversidade. Eu falo isso porque eu também já empreendi muito no Brasil, né? Eu já tive marca de roupa, eu já tive banda, a gente já gravou CD, eu já tive o canal, né, o Motorama, que em um certo momento estava muito profissionalizado, a gente fez muita coisa, muito projeto foda, sabe, para as marcas e tudo. Então eu sei como que empreender também é trampo, tá ligado? Então se você quiser seguir esse caminho, dá pra seguir também. Mas se você quiser só juntar o pé de meia e meter o pé, dog walking é super indicado. Mas por que eu não gostava tanto assim? Era muito foda na questão de, pô, muito legal passear com os cachorros, né? O Central Park ser o seu escritório do dia a dia, tá ligado? Isso aí, porra, é good vibes total. E a galera tirando foto, né? O turista, quando vê o dog walker ali andando com 4, 5 cachorros, a primeira coisa que ele pede é pra tirar uma foto, tá ligado? Então, principalmente quando era fim de semana, eu tava andando com os cachorros ali no Central Park, num dia bonitão assim, Central Park lotado. Cara, era muita gente pedindo pra tirar foto ou pra passar a mão nos cachorros. Às vezes era até meio perigoso, sabe? Alguns cachorros você tinha que andar mais próximo de você ali pra não acontecer nada. Né? Às vezes muita gente que passa a mão nos cachorros sem pedir e o cachorro às vezes não pode reagir muito bem. Então tem muitas adversidades aí. Mas o que me incomodava de fato era o fato de estar exposto ao tempo, né? Então, tipo, em dias de muito frio ou de chuva, sabe? Andando na rua ali o dia todo, tá ligado? Cansativo pra caramba, destrói o corpo, destrói o teu pé de tanto andar, tá ligado? Foi 1 ano e meio nessa, então, cara, meu corpo. Eu emagreci pra caramba quando eu tava fazendo dog walking. Foi muito massa, eu vou ter, cara, ótimas lembranças desse 1 ano e meio, cara. Foi um negócio muito legal. Conheci muita gente bacana, pessoas que viraram meus amigos aqui, o Alexandre, o Rômulo principalmente. Mas foi um trampo difícil, galera. É um trampo foda, viu? Então eu precisava buscar alguma coisa aqui. E aí, né, demorou um pouco assim pra sair realmente todos os meus documentos assim, né, e tudo. Cara, quando saiu, eu já fui direto entrar no Upwork ali pra tentar achar uns freelas e tal, mas aí, cara, começou aquele conflito de novo, tá ligado? Porque eu vim pra cá pra fugir um pouco da carreira que eu tinha no Brasil, mas eu precisava melhorar a minha qualidade de vida e seguir alguma carreira aqui, tá ligado? Então, cara, ficou um momento ali que eu tava meio perdido até, assim, de pra onde que eu vou. Inclusive, nos momentos mais difíceis ali, a gente chegou a cogitar voltar pro Brasil. Ainda mais depois das eleições aí, de tudo que aconteceu. A vibe deu uma pesada, assim, saca? Aí eu apliquei pra uns freela lá no Upwork, peguei umas paradas, mas eu... Mano, não sei, velho. Eu ainda tô aberto, assim, sabe? Se aparecer uma oportunidade desse tipo, pode ser que eu saia do emprego que eu tô agora, mas é muito difícil. Eu vou contar pra vocês porque eu tô gostando bastante.
Mas pode ser, né? Eu nunca fecho nenhuma porta na minha vida. Todo lugar que eu vou, eu saio e deixo a porta semi-aberta, sacou? Não gosto dessa coisa também de cuspir no prato que comeu, tá ligado? Serve pro meu país, serve pros lugares que eu trabalhei, tudo. Tô em busca da minha felicidade, do meu conceito de felicidade, que é individual, mas jamais vou ficar metendo o pau em coisas que me deram oportunidades em algum momento da minha vida, tá ligado? Mas enfim, quando eu comecei a ter reunião lá no Upwork e tudo, a Carol presenciou isso, eu comecei a ficar estressado de novo, assim, sabe? Começou a me dar aquela coisa de me dar um ataque de pré-ansiedade, assim, sabe? De eu começar a dar umas patadas nela, umas respostinhas ali, porque eu tava muito ansioso, muito sentindo uma pressão, assim, sabe? Só de fazer reunião ali, sabe? Com o cliente e tudo. Porque vai te trazendo uns gatilhos, né? De umas coisas que você passou durante muito tempo trabalhando em agência. E aí eu percebi que, cara, talvez não seja isso que eu tenha que fazer, tá ligado? Então eu comecei a procurar também outros empregos, outras coisas aí, em outras áreas, que me desse a oportunidade de crescer aqui, mas que eu pudesse recomeçar mesmo assim, sabe? Durante 7 meses, quando eu tava fazendo esses freelas do Upwork, eu trabalhei de delivery, né? A minha renda principal, ela tava sendo como entregador, tá ligado? Com Uber Eats, principalmente. Eu usei muito o Uber Eats, eu tinha o DoorDash também, né, no meu aplicativo, mas acabei não usando tanto, eu achei o aplicativo um pouco difícil de crescer e liberar todas as features para você aqui em Nova York, especificamente em Manhattan, né? Eu sei que em outros estados, em outras cidades, o DoorDash é bem melhor do que o Uber Eats, principalmente pra galera que faz de carro. Mas aqui eu tava fazendo de bike elétrica e eu senti que o Uber Eats estava funcionando mais, dava pra tirar uma grana melhor. Mas é aquele mesmo problema, né? Exposto ao tempo pra caramba, trampo totalmente informal, não dá pra você fazer uma boa grana até, mas tipo, não é uma coisa que você vai ficar o resto da sua vida fazendo, cara. Ninguém fica a vida toda fazendo só delivery, tá ligado? E quem fica também, mano, beleza, não tem nada de errado, tá ligado? Eu só acho que é muito difícil, só acho que a pessoa tem que se organizar bastante, guardar uma grana, fazer tudo de forma muito individual ali pra... Porque essa situação, você não vai conseguir ficar pra sempre na rua, né? E é muito perigoso também, principalmente fazendo de bike elétrica aqui, velho. Eu cheguei a cair uma vez de bike, né? A pessoa abriu a porta assim, cara, em uma das pistas assim que não tinha bike lane, né? A maior parte das pistas aqui em Manhattan tem bike lane, né? A ciclovia. Mas eu tava passando por uma que não tinha, e aí passei entre os carros ali, né, mano? Normal. O cara abriu a porta, eu bati na porta e fui pro chão, né, mano? Então tive uma queda. Não foi nada sério, só me ralei. Teve uns probleminha ali na bicicleta, algumas peças que eu tive que trocar. Mas poderia ter sido sério, tá ligado? Então era um rolê perigoso, assim, né? Que também me preocupava. Eu sabia que eu não poderia ficar muito tempo fazendo isso. E exposto ao tempo e todo aquele problema, né? Principalmente em dias de chuva. Nossa, cara, teve dia que eu voltei pra casa, assim, fiz pouquíssima grana porque realmente não tava conseguindo ficar na rua, tá ligado? Então tenho muito respeito pra galera que faz entrega, velho. Muito respeito, velho. Seja em qualquer lugar do mundo, velho. Galera que é trabalhadora, velho, batalhador pra caramba, velho, porque você enfrenta muitos problemas, tá ligado? Coisa de, tipo, você entrar num prédio ali que você foi entregar uma comida, você tava morrendo de vontade de mijar, velho, e o porteiro do prédio não deixa você usar o banheiro, ou a pessoa do restaurante não deixa você usar o banheiro. Depende muito do lugar, alguns lugares aceitam, outros lugares não aceitam. Então você receber um não no momento que você tá, tipo, cara, eu tô muito apertado, tá ligado? Eu só preciso mijar, eu tô trabalhando, sacou? E, tipo, você recebe um não, tipo, sem empatia nenhuma da pessoa. Isso tem dias que é frustrante e chega a ser... Cara, te deixa triste, te leva pra lugares, cara, difíceis, assim, sabe? Então a galera que trampa com isso é guerreira pra cacete, velho. Eu sou máximo respeito mesmo, tá ligado? E aí, cara, depois de tanto tempo acompanhar, uma das coisas que eu fiquei acompanhando durante muito tempo eram as vagas da Amazon, né? Fica a dica aí pra quem estiver nos Estados Unidos, ou pra quem estiver pretendendo vir, ou até pra quem tá em outro país, ou até mesmo no Brasil. Deve ser o mesmo endereço. Amazon.jobs. Nesse site, eles ficam mostrando lá todas as vagas que estão saindo na Amazon, na região perto de onde você mora. É muito difícil, cara, é muito disputado, as vagas aparecem lá e são preenchidas muito rápido, tá ligado?
Você tem que ser rápido até no clique ali, tá ligado? Pra poder aplicar na vaga, sabe? Só pra aplicar, você tem que ser rápido ali. Então eu tava monitorando ali o tempo todo, ativei o alerta de SMS da parada, tava em todos os grupos de brasileiro que tem aqui também, grupos profissionais também, pra ver todas as oportunidades que iam aparecendo ali. Até que apareceu esse da Amazon, que eu sou o quê? Eu sou um Warehouse Associate. Falei com um sotaque bem brasileiro, tá, galera? Que é o chão de fábrica, cara, do galpão, tá ligado? Você tá lá no galpão, coletinho e pá, aquele coletinho verde, né? Não pode... Tem que usar um monte de equipamento de segurança, tipo o tênis que eu uso é um tênis que foi fornecido lá pela Amazon, tá ligado? Eles te dão um link lá que você escolhe um dos tênis que tem lá, que são preparados com aquele bico, né, rígido, que é para impacto, né, e tudo. Então você tem que usar isso dentro do trabalho, você tem que usar luva de anti-impacto também, né, para as coisas. Você não tem muito impacto físico de fato lá e tudo, mas tem muitas máquinas, muitas coisas, robôs ali, sabe, que acaba que tem que prezar pela segurança de uma forma muito pesada mesmo, do jeito que eles fazem, então tá certíssimo. Então você tem que usar esses equipamentos de segurança, o colete de visibilidade, não pode usar fone de ouvido, tipo AirPods assim da Apple, tá ligado? É proibido por uma questão de segurança também, mas eles têm um fone que é tipo um EPI, né? Sabe aqueles plug de EPI que é tipo para você não ouvir aquele barulho muito alto da fábrica? Você usa aquilo, mas ele ainda deixa entrar um som que é o suficiente para você não ficar sem ouvir o que está acontecendo ao seu redor, né? Acho que é justamente esse o motivo de segurança de você não poder usar um AirPod que tem um cancelamento de ruído, por exemplo, tá ligado? Então, aí eu peguei esse fonezinho deles lá e tudo, escuto um podcastzinho, tá ligado? Enquanto tá trampando, porque é um trampo, velho, bem mecânico, é um trampo bem chão de fábrica. Você entra lá, você é designado naquele dia para fazer uma coisa, você vai fazer aquela uma coisa. Sacou? É bem organizado, bem, cara, chega a ser terapêutico, assim. Só que o que... E é bem físico também, né, o trampo, mas pelo menos é num ambiente fechado, num galpão, não tô mais exposto ao tempo e tudo, bem mais seguro, um monte de coisa. E, cara, plano de carreira, tá ligado? Lá tem um plano de carreira para você crescer lá dentro, sabe? Tem todo caminhozinho que você pode seguir, tem benefício pra caramba, plano de saúde, plano de aposentadoria, tem Amazon Prime, tá ligado? Amazon Prime é o cafezinho dos tempos modernos, tá ligado? É o temos puff na agência, tá ligado? Mas enfim, cara, tem suporte com advogados de imigração, tá ligado? Pra te dar suporte ali no seu caso, né? E tudo. Cara, tem uma série de benefícios lá que vale muito a pena. A grana mesmo em si, principalmente agora que eu acabei de entrar, não é tão alta, tá ligado? Mas assim, dá pra eu me manter, dá pra eu ter essa vida que eu tenho aqui tranquila, né? A Carol trampando lá no hotel que ela tá trampando, que também é tudo formalizado, com plano de aposentadoria, plano de saúde, a parada toda também, tudo certinho. Dá pra se manter enquanto tá crescendo, tá ligado? Então assim, ter conquistado essa vaga, mano, foi o momento que eu falei, pronto, beleza, agora eu consigo de fato, depois de quase 2 anos, né? Porque foi quando eu peguei ela, ainda não tinha feito 2 anos aqui. Agora sim dá pra dizer que vamos continuar investindo aí nesse processo imigratório e tudo, né? Ficou decidido, assim, sabe? Saiu um pouco daquela ideia de talvez querer voltar. Por mais que a gente esteja nesse momento maluco, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, né? A galera me pergunta se eu tenho muito medo dessa questão de imigração. Já mostrei que não tenho muito medo, né? Tá tudo certo com a gente aqui. Pode acontecer? Pode acontecer o que for, né? Porque, afinal de contas, nenhum imigrante está livre 100% de tudo aqui. Mas isso não tira meu sono, não, tá ligado? O que tira meu sono, de verdade, é o que tá acontecendo com o mundo no geral, assim, sabe? Essa tensão global maluca que envolve os Estados Unidos também e acabar chegando num estopim de ter uma guerra, tá ligado? Isso é uma coisa que me assusta quando eu paro pra pensar. E eu fico num lugar, assim, sabe? Que, tipo, eu dou muita opinião. Quem me acompanha no Threads, no Instagram, sabe que eu dou muita opinião sobre o Brasil, sobre política e tudo, né? E eu fico muito num lugar assim, tipo assim, cara, tu tá nos Estados Unidos e tá falando aí do Brasil, tá ligado?
Só que eu tô aqui nos Estados Unidos, eu também não posso falar de nada sobre aqui, não posso ficar opinando sobre as coisas aqui não, galera, porque eu não sou um cidadão americano, sacou? Eu sou um alien aqui, né? Esse é o termo que eles usam oficialmente, tá ligado? Você é um alien, quando você é uma pessoa de fora. Então eu não posso ficar falando sobre política dos Estados Unidos, dando muita opinião daqui, porque eu não sou daqui, tá ligado? Eu não tenho esse direito, tá ligado? Eu até de vez em quando dou uma opiniãozinha ali ou outra, mas eu tenho que tomar muito cuidado. Porque isso pode ser inclusive usado contra mim, sacou? Dependendo do que eu falar. E eu não sou uma pessoa que odeia os Estados Unidos, nunca fui, tá ligado? Pelo contrário, eu tô aqui porque eu gosto desse país, tá ligado? Porque culturalmente tem muito a ver comigo, sabe? Eu sou um cara que sempre. Eu tive banda, tá ligado? Sempre a gente cantou em inglês, eu sempre curti as bandas americanas pra caramba, sabe? Questão de hardcore, de metal. Eu tenho uma relação cultural muito forte com os Estados Unidos e com Nova York especificamente. Cara, até em questão de videogame, de música, de filmes e tudo, toda essa questão cultural, de moto, sabe? Me faz ter essa ligação cultural com esse país também. Por mais que esse país tenha problemas históricos e tudo, a gente sabe que tem, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não gosto daqui, tá ligado? Não existe isso. Afinal, eu não estaria aqui, tá ligado? Mas eu tenho uma opinião, minha opinião e minha visão de mundo, ela é mais progressista, ela é mais, às vezes até de viés mais socialista em algumas coisas, tá ligado? E aqui em Nova York você vê muito isso. Até o próximo prefeito daqui, tema polêmico, tá, galera? Tema sensível. O candidato à prefeitura daqui é um candidato, cara, que ele é acusado de ser comunista, inclusive, tá ligado? Tipo assim, a galera da oposição aqui e tudo. Mas enfim, não vamos entrar numas aqui, não precisamos entrar muito nesse assunto espinhoso, tá ligado? Deixa o imigrante trabalhar aí de boas, tá ligado? Mas enfim, então tô nesse trampo da Amazon, Carol no trampo dela lá no hotel, as coisas se encaixando, dando certo na medida do possível. Ainda passamos perrengues como imigrantes, mas pouco, tá ligado? A única vez que eu passei uma coisa que foi xenofóbica, assim, tá ligado? Eu nunca senti nenhum clima, assim, de tipo, de um clima xenofóbico, tá ligado? Um lugar que a pessoa parece estar me tratando diferente por ser de outro lugar, tá ligado? Pelo menos, se eu senti isso, foi tão pouca coisa que eu não tô nem conseguindo lembrar aqui agora, tá ligado? Não passei muito por isso. Mas eu passei por uma situação que foi explícita, tá ligado? Uma. Que foi, inclusive, no pior trampo que eu fiz, que foi o de delivery, tá ligado? Que é tipo, eu chegando na calçada ali pra estacionar minha bike elétrica, num bairro nobre daqui de Nova York. Um senhor que tava saindo do prédio ali, de um desses prédios assim, que o porteiro do prédio é tipo. Parece o capitão do Titanic ali, tá ligado? Com um chapéuzinho, com aquela roupinha lá toda, assim, o cara vem e abre a porta pra você e tudo, saca? Então sai um senhor ali daquele prédio e ele meteu um overreact cabuloso ali comigo, saca? Overreact é quando você reage de forma muito exorbitada, tá ligado? Muito exagerada sobre alguma coisa, sabe? Tipo, sei lá, alguém encostou em você e você fala, você me bateu. Isso é um overreact, tá ligado? Então esse cara, eu tava indo ali estacionar a bike, eu tinha descido da bike, mas tava empurrando a bike na calçada ali pra estacionar. Aí ele veio na minha frente assim, foi pra um lado, foi pro outro, assim, tipo, como se eu tivesse indo atropelar ele, tá ligado? Tipo, andou pra trás assim, o que você tá fazendo aqui, tá ligado? Aí eu só tô indo parar a minha bike e eu posso parar ela aqui, tá ligado? Eu não tô fazendo nada de errado, assim, sacou? E aí o bicho começou a argumentar ali comigo, né, e tudo, argumentar, ó. Isso é uma tradução de inglês pra português que às vezes a gente faz, né? Tipo, argumentar é discutir, né? Que em inglês é arg, tá ligado? De vez em quando sai umas paradinhas dessas. Eu não quero virar esse cara, não, tá ligado? Mas algumas vezes uma ou outra palavra acaba saindo assim. Aí o bicho ficou lá discutindo e tal. E aí no final o bicho meteu aquela velha máxima xenofóbica, que é o go back to your country. Volte para o seu país. Mano, é pesado tu ouvir uma parada dessa. É pesado? É pesado. Mas não me atingiu, não. Achei engraçado, tá ligado? Eu achei, tipo, caralho, não é possível, né? Que o cara tá falando isso pra mim mesmo, tá ligado? Eu até meio que ri, assim, sacou? Fiquei um negócio assim meio engraçado, assim, na época.
Mas dependendo da pessoa, dependendo do nível de segurança que ela tá aqui, de como ela tá, a mentalidade dela aí, isso pode bater pesado no cara, tá ligado? Isso pode. Não é uma coisa legal de você falar pra ninguém, é óbvio, tá ligado? Mas eu recebi apoio, tá ligado? Eu recebi 2 americanos que estavam passando ali, 2 amigos, assim, né? Jovens adultos ali, homens, passando ali, viram aquela situação, viram a gente discutindo, né? Pararam assim mais ou menos pra ver o que estava acontecendo. Aí quando o cara meteu aquela lá de mandar eu voltar pro meu país, os dois olharam assim pro cara, olharam pra mim e falaram: What a dickhead, tá ligado? Tipo, que cuzão, mano, que cara otário, sacou? E aí, ou seja, os caras pararam ali o tempo deles, assim, me deram um certo apoio ali. Então, tipo assim, numa visão geral, pelo menos aqui em Nova York, a galera é muito amigável com os imigrantes. Eles sabem, porque é uma cidade muito. É um país já feito de imigrantes, e Nova York, especialmente, é uma cidade muito feita de imigrantes, né? Então eu tive esse apoio deles ali na hora. E todos os americanos que eu conheci, tanto no trampo e tudo, cara, são pessoas, cara, muito gente boas. Uma vez ou outra eu me deparei com uma Karen ou um Kevin, tá ligado? Que é esses caras chatão, assim, que enche o saco de tudo, que acha que estão com a razão de tudo, que tem que ser servido o tempo todo, tá ligado? Isso é uma coisa que é comum também na cultura americana. Assim, tem uma galera assim pesada aqui, sabe? A Carol lida muito com essa galera lá no hotel. Lidava muito com essa galera no pet shop lá também, sabe? Existe essa galera. E, cara, só pra finalizar aí esse vídeo gigantesco, a última coisa que eu queria falar é também um pouco de como é que foi esse último ano aqui, né? Que também teve muita coisa legal que acabou rolando, né? Eu recebi minha família aqui, né? Minha mãe veio pra cá, ficou aqui em casa. Meu pai veio também, ficou hospedado lá no hotel da Carol. A minha irmã, a tia Amy, né? Eu considero ela minha irmã, ela é minha tia, na verdade tem que explicar toda essa coisa. Seria mais fácil se eu só falasse que ela é minha irmã, mas é porque eu considero ela minha irmã. Veio pra cá com o namorado dela também, ficou no nosso outro apartamento quando a gente tava morando lá no Queens ainda, sabe? Encontrei vários amigos aqui, sabe? Que vieram aqui, passaram por aqui de férias e tudo, e eu tive a oportunidade de encontrar, sabe? Tomar uma Guinness ali que eu adoro. Inclusive eu tô tomando uma Guinness aqui agora. Não sei se pode falar isso no YouTube, o YouTube eu acho que hoje em dia, né, não curte muito isso. Então eu encontrei vários amigos, fiz muita coisa legal. E fui em vários shows, né? Como eu falei, eu sou um cara do hardcore e do metal. A Carol, ela entrou numa onda de metalcore mais recente, assim, que ela me fez voltar mais aí pra esse gênero, porque tem umas bandas que estão com destaque atual aí, né? Tipo Sleep Token, Bad Omens, Architects. E aí teve um show do Architects aqui que a gente foi. Foi o último show que a gente foi, inclusive, que foi um dos melhores shows da minha vida, cara. Os caras estão mandando muito, assim, estão no auge, sacou? A banda tá muito legal e a Carol, sabe, me fez ouvir a playlist do show todinha durante um mês, assim, sabe, antes de chegar ao show. Então eu cheguei lá conhecendo todas as músicas, sabe? Antes eu conhecia uma ou outra, então eu cheguei no show conhecendo o setlist de cabo a rabo, assim, sabe? Então foi muito legal ver esse show. Foi um dos melhores shows da minha vida, assim, bem hardcore, cheio de stage dive, de mosh pit, sabe? Aquela coisa toda, rodinha punk, né, que a galera chama comumente. Então foi muito bacana, foi muito massa. Tinha ido num outro show também, que isso ainda foi no ano passado, mas foi depois de eu ter parado de gravar vídeo, que foi um festivalzinho lá no Brooklyn, num ambiente pequeno assim, mas que tocou bandas, cara, tipo, tocou Ginger, que é a banda que eu tô com a camiseta aqui agora, que é uma banda da Ucrânia, que tem uma vocalista feminina, que é a Tatiana Shimaliuk, eu não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela. E, cara, foi muito foda ver a banda ali de pertinho, sabe? Num ambiente pequeno, assim, sabe? Cara, foi muito legal. Além do Ginger, tocou o God Forbid, que é uma banda de metalcore das antigas, que um dos guitarristas atuais é o Nick Ripa, que era do As I Lay Dying, que era uma das maiores bandas de metalcore da minha época de metalcore mesmo, de quando eu tinha banda e tudo. O cara era do As I Lay Dying e hoje toca guitarra ali no God Forbid. E foi muito doido ver isso, porque era um festival pequeno, cara, e o cara chegou ali pra tocar no God Forbid levando o amplificador dele, sabe, montando as paradas ali, igual era o meu rolê de banda em 2013, tá ligado? Em 2012, assim, um rolê
Assim, você vê que a banda é pequena, tá ligado? Que a banda não tem muita estrutura, apesar de ser uma banda antiga de metalcore, hoje em dia eles não são hypados, né, tá ligado? Ao contrário do Ginger, que era a banda principal ali da noite, que já tinha uma outra estrutura, sabe? Então foi muito louco ver o Nick Ripa carregando o próprio amplificador, fazendo uma parada que eu fazia há muito tempo atrás, tá ligado? E aí tocou outra banda que foi o Hanabi, que é uma banda de metalcore, não sei se dá pra chamar de metalcore, mas é uma maluquice do Japão, tá ligado? São 4 minas na banda, que faz um som meio esquisito, mas que é bem divertido, bem massa. A gente foi no show do Ghost também, que é uma das bandas que eu mais gosto, né? A gente tinha ido num show do Ghost em 2014 em São Paulo, na época do Infest Summon, que foi um dos melhores shows da minha vida também, no HSBC Hall. E agora a gente teve a oportunidade de ver eles aqui em Nova York, que foi no Madison Square Garden, tá ligado? Que é a arena de shows mais hypada do mundo, né? É a arena de basquete lá, que tem os jogos dos Knicks e tal. Enfim, você já deve ter ouvido falar, é o MSG, né? Madison Square Garden. E aí a gente foi ver o Ghost lá, cara. E aí nesse show eles lacraram o nosso celular, porque essa turnê do Ghost eles estavam lacrando o celular da galera pra não filmar o show, né, e tudo. Que por um lado foi muito legal isso, porque a gente assistiu o show sem ter ninguém levantando o celular na nossa frente, tá ligado? Aquela coisa que a galera às vezes tá assistindo o show pelo celular em vez de estar assistindo o próprio show. Mas que por outro lado foi ruim porque a gente saiu sem registro nenhum desse show, só da gente lá na entrada ou na saída do show, tá ligado? Mas foi um show muito legal também. Confesso que eu sou mais fã do Ghost antigo, tá ligado? Esse Ghost atual eu gosto, acho bem divertido, mas é outra pegada, já não é. Eu já não sou tão fã desse Ghost quanto eu sou do Ghost antigo, sabe? O que mais que a gente fez? Jogo do Flamengo, né? Teve o Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos e um dos jogos foi Flamengo e Chelsea lá na Filadélfia. Eu fui com meu pai nesse jogo, foi muito bacana. Meu pai, e também fui com o Rômulo, que é o meu amigo brasileiro que trabalhava de dog walker comigo aqui. A gente foi lá pra Filadélfia, assistiu esse jogo. O Flamengo meteu 3-0 no Chelsea. Cara, jogão, massa demais. Vale falar que foi meio flopado, tá? Mundial de clubes aqui, justamente por essa situação atual dos Estados Unidos. Desse clima anti-imigrante que tem rolado aqui. Porque é óbvio que tem muito imigrante legal aqui, tá ligado? Faz parte da economia desse país, tá ligado? Então, o americano em si, ele não é muito ligado no futebol, né? Ele é ligado no futebol americano. O futebol nosso mesmo, que eles chamam de soccer, eles não gostam, tá ligado? Talvez a nova geração, eu vejo muitos molequinhos assim, americanos com camisa assim, do Real Madrid, do Messi. Mas a galera, os americanos mesmo e tal, não curte não. O negócio deles é beisebol, futebol americano. Foi meio flopado porque, assim, tem muito imigrante legal aqui, cara. Muito. É óbvio, isso faz parte da estrutura econômica dos Estados Unidos. Os imigrantes ilegais fazem parte disso, né? Esse país precisa deles. E eles que são fãs de futebol, tá ligado? Nós, no caso, eu não sou ilegal, mas eu me coloco nesse grupo, porque eu sou um imigrante latino também e que gosta de futebol, tá ligado? Então, o público é esse. E como a galera saiu notícia aí dizendo que o Ice ia estar na entrada dos jogos e tudo, cara, acabou flopando. Sacou? Esse jogo do Flamengo com o Chelsea, se eu não me engano, foi o jogo que teve o maior público de todos os jogos do Mundial de Clubes. E ainda assim eu não vi o estádio totalmente lotado, tá ligado? E eu sei que em outros jogos tinha estádio vazio. Mas o jogo foi muito massa. O jogo foi muito legal de ver. Eu gostaria que o Mundial de Clubes tivesse sido numa situação muito melhor, sabe? Porque foi um evento muito grande. Foi o primeiro Mundial de Clubes nesse formato, sabe? Que, porra, eu fiquei empolgado. Eu acho que é um negócio que eu tô empolgado pra ver nos próximos anos aí. E eu nem sou tão fã de futebol assim não, tá ligado? Eu sou flamenguista e tudo, mas eu nem acompanho tanto. Mas eu curti pra caramba, sabe? Mas me preocupa essa situação toda, porque ano que vem tem Copa do Mundo aqui, a Copa do Mundo mesmo de seleção mesmo e tudo, né? Aquela Copa do Mundo que acontece de 4 em 4 anos. Vai ser aqui, no México e no Canadá. Mas a final mesmo vai ser inclusive aqui no MetLife Stadium, que é aqui em New Jersey. Eu falo aqui em New Jersey porque é literalmente atravessar o Hudson River aqui e a gente tá lá, tá ligado? É bem perto, é como se fosse na mesma cidade mesmo. Inclusive eu já fui em jogo dos Jets lá de futebol americano em 2015. Foi legal pra caramba. Então vai ter jogo lá, a final vai ser lá.
E me preocupa, cara, porque se a situação for a mesma de que tá tendo agora, vai flopar também, cara. Aí só os jogos do México e do Canadá que vai ter gente, tá ligado? Então vamos acompanhar aí, vamos ver como é que vai ser tudo isso. E é isso, galera. Esse foi esse episódio de atualizações com muito conteúdo, com muita coisa para falar. E eu convido vocês a colocarem aí nos comentários de verdade, sem pular essa parte, façam isso. Sugerir assuntos aqui para eu abordar nos próximos capítulos dessa retomada aqui do canal, beleza? E eu vou olhar com calma todas as sugestões e responder a galera também, beleza? Valeu, meu povo! Vejo vocês no próximo.